Como usar o ChatGPT na advocacia, sem emburrecer, porque tem essa parte, né? Não dá pra usar a inteligência artificial sem saber, porque você pode atrofiar o seu cérebro. Bom, antes de mais nada, não esqueça de deixar um gostei nesse vídeo, se inscrever no canal para ver mais conteúdos como esse. Bom, a primeira coisa que eu uso, para que eu uso o ChatGPT, é para correção e revisão de textos, dos mais gerais aí, né? E como eu faço isso? Bom, primeiro é importante esclarecer que o GPT que eu uso no escritório é um GPT pago, né? Então tem uma diferença, eu acredito, mas não imagino que seja tão absurda, né? Mas enfim, eu uso para correção de textos e como eu uso. Antes, né, era comum que eu pedisse para ele revisar e ele reescrevia o texto. E nisso eu fui percebendo que ele tirava muito a alma da coisa, né? Tirava muito a forma como eu escrevia. E pra mim não faz muito sentido, ainda que a minha escrita não seja a mais perfeita, não faz sentido que seja tirado porque você não tá aprendendo nada, se o GPT simplesmente reescreve o que você já escreveu. Então o ideal é que você coloque para ele indicar erros ortográficos de concordância e eventualmente sugira, mas sem alterar o seu texto. Então ele descreva ali o que ele quer. Por mais que vai demorar mais para você revisar essa peça, porque você vai ter que ver o que ele indicou, olhar no texto e revisar, é melhor porque isso te ensina, né? Então, se você cometeu ali algum erro de ortografia, você às vezes não viu, não percebeu, mas às vezes você não sabe que aquilo tá errado. Então, isso ajuda bastante na hora de escrever uma peça, um e-mail, uma notificação, enfim, o que quer que seja. A segunda forma que eu uso muito o ChatGPT é para cálculos e fórmulas de Numbers e Excel, né? No caso, mais Numbers, porque eu não uso muito Excel no trabalho. Mas, para efeito de cálculos, né, a gente sabe que tiveram algumas mudanças de como calcular os valores, e o GPT é muito bom nisso, porque você pode mandar os critérios para ele de cálculo, dos mais diversos cálculos, e ele vai te ajudar a fazer isso manualmente. E também para fórmulas de Excel. Se você falar qual é a sua necessidade, o que você precisa calcular, ele pode te ajudar a fazer as fórmulas do Excel. E aí, por exemplo, é muito comum, às vezes, dar erro no Excel ou no Numbers ou qualquer outra forma de planilha. E se você pode indicar ali quais são os erros que estão gerando e ele pode te dar uma outra alternativa, né? Eu lembro que eu fazia curso de Excel e era muito bom, mas às vezes a gente não aplica no dia a dia e acaba esquecendo. Então, isso ajuda bastante. E também para os cálculos, né? Hoje mesmo, né? Eu fui fazer cálculos de débito de locação de imóvel com juros pro rata de, né, que é péssimo, é muito difícil, e então eu considero difícil. E o ChatGPT ajudou bastante nisso e deu para fazer umas fórmulas melhores no Excel. E ajuda muito o advogado, né? Porque a gente é de humanos, não entende tanto. E às vezes recorre a inteligências artificiais aí, a sites, que não tem tanta precisão e correção dos cálculos. E isso pode gerar um prejuízo para o seu cliente, né? Não ter o cálculo exato pode gerar um prejuízo financeiro, tanto se você errar para menos, como se você errar para mais, porque você pode ter uma condenação aí de honorários. A terceira coisa, né, que dá para fazer no ChatGPT é para buscar artigos sobre um determinado assunto. Artigos do código mesmo, né? Então, às vezes você lembra que o código fala que quando você vai abater um valor pago numa dívida, você tem que abater dos juros primeiro, né, para depois abater do principal, mas você não lembra qual é o artigo que fala isso. E às vezes, né, a busca pelo Google normal vai te levar a outros caminhos, às vezes você não vai encontrar e não vai ser tão preciso e tão exato como o GPT é. E aí você pode pedir para ele te dizer qual é o artigo que fala isso, ou quais são os artigos. Às vezes aquele assunto pode ter mais de um artigo, pode ter uma súmula, e ele é ótimo, excelente nisso. E ajuda bastante no dia a dia. A quarta coisa que você pode usar o ChatGPT para fazer é buscar jurisprudência. Eu sei que ele não é tão exato, mesmo a versão paga, às vezes eles inventam números de processo, né? E isso dificulta bastante, mas ele acerta muito temas, né? Que são normalmente recursos repetitivos, que são julgados, viram tema. Isso ele é bom em súmulas, às vezes você coloca ali o assunto e ele tem, mas o que eu gosto para buscar jurisprudência é que por mais que ele invente o número do processo, ele acerta muitas vezes os termos. Então tem certos assuntos que a gente tem uma dificuldade, você pode ter uma dificuldade, dependendo do dia, né, enfim, para encontrar o termo correto na pesquisa de jurisprudência. E aí você pode usar esses termos que ele colocou ali na jurisprudência inventada e você consegue achar melhor jurisprudência. Eu, pelo menos, já fiz isso muitas vezes
e deu certo, foi muito bom. E por último, a quinta coisa que eu uso o ChatGPT que eu consegui lembrar para fazer esse vídeo é a análise de dados. Dados é sempre muito sensível, você tem que observar bem o que você vai colocar ali no ChatGPT, ter cuidado para que não seja exposto nenhum dado do cliente, né? Então tem que ser tudo muito anonimizado. Mas você pode, de repente, colocar para analisar algum tipo de informação específica, né? Então, às vezes é um documento juntado pela outra parte, um extrato bancário, né? Obviamente você tem que ter uma cautela, porque pode ser que ele invente informações, pode ser que ele não veja informações, mas ele pode ser um apoio para encontrar certos dados e você conseguir ali fazer uma defesa, uma estratégia de defesa ou uma estratégia de peça, de ação processual. Então ele é bom para essa questão de análise de dados, em geral, até mesmo para jurisprudências, para decisões, enfim. Você pode usar ele para fazer essas análises, você pode jogar ali um documento. Eu não sei se na versão gratuita isso é possível, mas você pode fazer um PDF e colocar para que ele resuma informações de um determinado PDF, para que ele extraia dados. Obviamente, sempre pensando aí nessa questão da privacidade, né, para não expor ali uma questão que não é sua, que é do cliente e que não pode ser entregue ao ChatGPT, né, porque a gente não sabe muito bem como estão aí essas questões de privacidade. E é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Tchau, tchau.